E hoje nós vamos falar sobre lidando biblicamente com as emoções. E aí tem tudo a ver com o que a Michele falou, né? Então, assim, não foi só privilégio da Michele. Quando eu cheguei para trabalhar hoje, caiu um raio lá no Tropical, não tinha energia, não tinha internet, consequentemente, o atendimento ficou daquele jeito, né? E aí as pessoas reagiram, alguns reagiram mal, né? É sempre assim. Então, a gente vai lidar biblicamente com as nossas emoções, porque lidar com as emoções, a gente lida todo dia. Se fosse passado o microfone aqui para cada uma de vocês falar como foi seu dia hoje, você ia relatar como foram suas emoções. Pode ser que você tenha tido um dia muito alegre, mas pode ser que você tenha tido um dia bem triste ou bem ansioso, mas a gente sempre está lidando com as nossas emoções. Muito bem. O salmo que eu escolhi para a gente ter o nosso tempo nessa noite é o Salmo 19, versículos 7 e 8. Salmo 19. Se você chegar numa livraria e o dono daquela livraria falar assim para você: Alceni, chegou um livro aqui que ele é demais. Esse livro é capaz de revigorar a sua alma. Ele é capaz de tornar você sábia. Ele é um livro que vai dar alegria no seu coração. E é um livro que vai trazer luz para os seus olhos. Você ia querer comprar esse livro? Rapaz, ele já estaria lá no meu carrinho de compra. Porque, não. Imagina um livro que é capaz de fazer tudo isso com a gente. Agora, você sabia que você tem esse livro em casa, à sua disposição todo dia? É a palavra. Olha o que a palavra diz dela mesma. Vamos ler juntas? A lei do Senhor e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos. Olha só o que a palavra de Deus diz dela mesma. Diz que ela é perfeita. Diz que ela é digna de confiança. Nesse mundo que a gente vive hoje, é bom a gente ter alguém digno de confiança, né? Porque a gente não sabe em quem confiar, não é verdade? Você escuta um político, ele fala de um jeito. Você escuta outro, fala de outro jeito. Em quem confiar? Palavra digna de confiança. Os preceitos do Senhor são justos. E os mandamentos são límpidos, não tem nada, não tem falha, não tem nada que tire o crédito dessa palavra. E aí, às vezes, eu entro numa confusão de vida, e às vezes eu me sinto tão seca. Eu não sei se vocês se sentem secas de vez em quando, sabe? Quando você se sente seca, carente. Aí eu me volto e eu pergunto, mas por que você está assim tão seca? É porque a palavra não está revigorando a minha alma. Por que ela não revigora a minha alma? É porque eu estou indo muito pouco para a palavra. Eu pego muito pouco nesse livro. Eu corro muito pouco para esse livro. Por isso que eu não tenho luz nos olhos. Por isso que muitas vezes eu não sei o que fazer, que escolha tomar para a minha vida. Por quê? Porque eu vou pouco para esse livro. Esse livro precisa influenciar a minha vida. E, irmãs, nós vamos falar sobre isso, sobre esse livro influenciando as nossas emoções. Pode passar. Muito bem. A Natasha colocou para os jovens essa figura, mas está tão claro aqui que não está dando para ver. Mas olha só, irmãs, desde que nós cremos em Cristo, nós precisamos viver com uma cosmovisão bíblica. O que é cosmovisão bíblica? É uma palavra grande, mas é uma palavra que quer dizer o seguinte: nós precisamos ter uma visão de mundo diferente. A minha visão do mundo, dos relacionamentos, dos lugares, tem que ser diferente daquela pessoa que não conhece o Senhor. A minha visão precisa ser uma visão bíblica. É como se eu colocasse... Quem usa óculos aqui sabe o que significa ter uma lente aqui na cara, né? Por quê? Ou quem usa lente de contato também. Por quê? Porque é como se a gente
colocasse a lente da palavra de Deus para a gente conseguir enxergar o mundo. Isso é cosmovisão. Agora, se eu não tenho Deus como absoluto, como referência para tudo na minha vida, se Ele não determina, por exemplo, a minha identidade, quem eu sou, porque a minha identidade, Romanos 11:36 diz, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A minha identidade, quando a gente nasce nesse mundo, a gente ganha uma certidão de nascimento. Tem toda a nossa documentação ali, não é verdade? Mas depois a gente tira a nossa carteira de identidade, o nosso registro geral. Certo? O registro geral tem todas as informações sobre a gente. E aquilo ali é muito importante, não é? Você perder a carteira de identidade, você não tem que tirar de novo? E parece que agora a gente tem até que renovar a carteira de identidade, porque a gente muda tanto, né? O cabelo fica de uma cor, né? Que a gente tem que renovar, porque às vezes a pessoa fica tão diferente que nem é reconhecida na foto. Agora, irmãs, quando a gente crê em Cristo, a gente tem uma outra identidade. A nossa identidade agora é ser do Senhor. E esse Senhor, que é referência para a nossa vida, Ele também determina por que você existe nesse mundo. Eu já fiz esse teste, e você pode fazer, ou pode confiar no que eu vou te falar agora. Se você colocar lá no Google assim, porque tudo a gente procura no Google agora, né? Por que eu existo? Eu coloquei hoje à tarde. Veio 2.700.000 coisas que você pode ler lá para descobrir por que você existe nesse mundo. Você pode ler todos aqueles 2.700.000 e não descobrir para que você veio no mundo. Ou você pode ir para a Revelação, a Bíblia, e ela diz para que você existe nesse mundo. Você não existe nesse mundo para ser feliz, para ter um bom casamento. A Revelação diz, a palavra diz, que você existe nesse mundo com um propósito. Propósito de glorificar a Deus. O propósito de adorar a Deus e viver por Ele. Mas também, tendo Deus como referência, Ele vai falar que cada uma de nós aqui tem um chamado. E qual é o nosso chamado? O nosso chamado, a nossa vocação, não é para ser professora, para ser cozinheira, para ser doméstica, para ser bancária, para ser... Não, a nossa vocação é para a gente estar em Cristo e representar o Senhor. E como que a gente representa o Senhor? A gente representa o Senhor, muitas vezes, disfarçada. Como? De profissional. Deus nos coloca disfarçadamente, como policial civil, servindo ao Senhor lá, cumprindo o nosso chamado. Pode chamar você para ser representante dele como professora, como Uber, como médica, como advogada, qualquer profissão que a gente imaginar. Agora, isso aqui tem que ficar muito claro na nossa cabeça o tempo todo, porque se eu não vivo para esse propósito aqui, nada mais vai fazer diferença na minha vida. Pode passar. Então, olha só, 2 Coríntios 4,16 vai falar da nossa pessoa como um todo. E eu coloquei esse texto, e aí eu até peço permissão, porque eu coloquei lá, em vez de colocar o homem interior e a mulher homem exterior, eu coloquei a mulher interior. Vamos abrir em 2 Coríntios, Coríntios. 2 Coríntios 4,16. Esse texto diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, a Bíblia está falando que a pessoa como um todo, ela é formada do que existe no seu interior e do que existe no seu exterior. E nós chamamos, a Bíblia chama o nosso interior de quê? De coração. Quem nós somos por dentro. Mas quem nós somos por dentro? Quem nós somos por dentro? Nós somos por dentro as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas motivações, os nossos desejos, as nossas crenças, as nossas emoções, estão tudo dentro do coração. Só que isso é externado no nosso exterior através do nosso comportamento, a maneira como a gente vive,
como a gente faz ou deixa de fazer. E a Bíblia chama o nosso comportamento de frutos. E a gente dá frutos, então. Então, percebe que é assim, tudo começa lá dentro. A gente faz assim, parece que é o órgão, né, que pulsa, mas não é. É aqui, né? As nossas emoções, o nosso interior. Será que é o cérebro? Será que é aqui? A gente nem sabe, né? Porque para o judeu é o intestino, né? Mas assim, é o nosso eu interior, é a nossa alma. Mas o que a gente tem aqui dentro vai determinar, vai sair para fora na forma de frutos, que podem ser frutos bons ou frutos maus, como diz a Bíblia. Pode passar. Muito bem. Então, Deus nos fez assim. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E Deus é um Deus cheio de emoções. E Ele nos criou lotada de emoções. Emoções variadas, na verdade. Por exemplo, vocês não têm noção do nervoso que eu estou aqui, né? Quem vem na frente sabe como é que a gente fica nervosa. Mas, às vezes, a gente acorda triste, a gente acorda, né, feliz, a gente passa por uma situação e aquilo mexe com as nossas emoções. Tudo vai mexer com as nossas emoções. Por quê? Porque nós somos seres que são dotados de emoções. E isso é uma bênção, e a gente vai ver mais na frente por quê. O que as emoções dizem para a gente? As emoções, elas são fantásticas. Porque as nossas emoções, elas revelam o nosso coração. Porque ninguém aqui tem capacidade de entrar no coração de ninguém. Eu posso olhar, por exemplo, para a Fabi e perguntar, e aí, Fabi, tudo bem? Aí ela fala assim, não estou bem, não. Ela externou o que está no coração dela, certo? Mas se não externar, a gente não consegue saber. Então, as nossas emoções, elas são uma ferramenta que Deus usa para revelar o nosso coração, para revelar o que está lá dentro. Pode passar. As nossas emoções, elas nunca são neutras. Por que você está triste? Estou triste porque eu estou triste. Não, isso não existe. Elas nunca são neutras, elas nunca vêm do nada. Às vezes, a gente, especialmente que é mulher, a gente nem consegue, assim, descobrir por que a gente está com alguma coisa. A gente fica, eu nem sei por que eu estou desse jeito, né? Mas existe. As nossas emoções nunca são neutras, né? Né, Brenda? É o espelho do que está no coração, sempre assim. Agora, imagine você está dirigindo e, de repente, no seu carro, ou você está no banco do motorista ou no banco do carona, e, de repente, no carro aparece uma luz vermelha. Apareceu luz vermelha, eu não sei nada de mecânica, mas eu entendo que tem que parar. Não é verdade? Mas suponhamos que eu pense assim, está com essa luz vermelha aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um esparadrapo e vou colocar na luzinha vermelha, não é verdade? E aí o problema está solucionado. Está solucionado? Não. Por quê? Porque aquela luz vermelha não é o problema. Aquela luz vermelha está mostrando onde está o problema. Está no freio, está no óleo do freio, e eu tenho que parar. Então, as nossas emoções, elas são muito importantes para nós. Pode passar. Mas, como o Dr. Max falou aqui no domingo de manhã, o pecado, ele entrou na nossa vida, entrou no Jardim do Éden, e ele atrapalhou tudo. Ele causou morte de tudo. Morte de relacionamento, morte na nossa maneira de pensar. Tudo ficou distorcido pelo pecado. Tudo foi danificado, até as nossas emoções. Então, a gente não pode confiar totalmente nas nossas emoções. Por quê? Porque o pecado afetou a maneira como a gente pensa. E a gente vai ver como é que é esse negócio. O que a gente deseja, o que a gente escolhe, tudo foi afetado pelo pecado. E ainda bem que existe Cristo e a cruz de Cristo para nos ajudar com as boas novas do Evangelho, capaz de fazer com que a gente pense, escolha, sinta e deseja, baseado no que Cristo fez por nós. Pode passar. Só coloquei tragédia aqui, né? Imagina, isso aqui é o nosso dia a dia. Eu não sei quem de vocês hoje passou por alguma emoção desse tipo aqui. Emoções pesadas. Por exemplo, enfiou a mão no bolso ou ia passar o cartão de crédito, não tinha dinheiro, não é verdade?
Acontece isso? Acontece. De o dinheiro faltar, de um acidente de trânsito. Não é muito comum aqui, porque a gente tem poucas estradas em Manaus, tirando a gente daqui, só leva para Boa Vista ou para Manacapuru, né? Mas lá no sul, vira e mexe na igreja, irmãos, vamos orar por fulano, a família está enlutada, teve um acidente de trânsito. Coisas assim acontecem com muita frequência. Ou, por exemplo, uma separação. Casal que parecia que estava indo bem, de repente se separa. Ou um luto. Agora a gente está vendo um pouco mais, a gente fica sabendo com mais frequência por causa do WhatsApp, né? De vez em quando a gente vê lá, a família fulana está enfrentando o luto, desemprego. E eu coloquei a Covid, mas pode ser qualquer diagnóstico. E eu coloquei o Outubro Rosa, porque nesse mês a gente tem que ficar atenta com câncer de mama, né? E a gente sabe que está aumentando muito. E às vezes a gente tem um nódulozinho, vai palpar, vai fazer o exame e a biópsia sai o resultado. Câncer. Palavra que a gente não gosta nem de ouvir falar, né? Se pudesse, se não fosse crente, batia na madeira, né? Que Deus me livre de câncer, não é verdade? Mas isso tudo pode acontecer com cada um de nós. Qualquer situação dessa pode acontecer com qualquer um de nós. Muito bem. E como reagir diante de situações difíceis? Quando coisas difíceis acontecem na nossa vida, elas vão nos levar a reagir. Mas a maneira como a gente reage a isso aqui vai revelar o nosso coração. A maneira como se eu tiver um diagnóstico de câncer, e ao olhar para aquilo, e a maneira como eu vou reagir àquele diagnóstico, vai revelar o meu coração. Vai revelar quem está no comando da minha vida. Agora, isso é muito sério, irmãs. Porque na maioria das vezes a gente passa pelo dia, as coisas vêm acontecendo e a gente vai reagindo do jeito que a gente acha, do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente foi criada, de acordo com a nossa cultura, de acordo com porque eu penso assim, eu sinto assim, eu ajo assim, eu decido assim, eu escolhi fazer assim. Mas o que Deus tem a ver com as nossas emoções? Pode passar. Quando coisas difíceis nos acontecem, normalmente a gente culpa as circunstâncias. A gente culpa as pessoas e a gente culpa os lugares. Sempre assim. Desde o Jardim do Éden, a gente faz isso. A gente tem a tendência de culpar o outro. Mas, Simone, eu fiquei triste hoje, mas você não imagina o que eu passei com aquele marido meu dentro de casa. Porque se você tivesse um marido como aquele, você ia saber o que é sofrer. Normalmente a gente transfere a culpa para o outro. Mas Deus diz que o problema está onde? O problema está dentro do nosso coração. Mateus e Marcos vai falar que é o nosso coração a fonte de tudo que acontece na vida. Como eu coloquei a esponja ali, suponhamos que você está com uma bacia aqui, cheia de leite. Aí você coloca uma esponja. Eu não sei se vocês chamam de esponja ou se vocês chamam de bucha. Que cada dia esponja, né? Você coloca uma esponja dentro da bacia de leite. Aí você vai lá e aperta a esponja. O que vai sair de dentro da esponja? Leite. Por quê? Porque ela estava mergulhada no leite. Mas se ela tivesse mergulhada no café, quando você espremesse, ia sair o quê? Café. As circunstâncias acontecem para cada uma de nós. Todos nós adoecemos, mas quando a doença chega e me aperta, eu vou reagir de uma maneira. Como? Eu vou reagir de acordo com o que já está dentro do meu coração. Ou eu vou confiar em Deus, ou eu vou confiar no meu próprio coração. As nossas emoções, elas só revelam o que já está lá dentro do coração. Mas sabe o que deveria estar dentro do nosso coração? Por exemplo, a gente está estudando todo domingo o livro de Filipenses. E Filipenses é um livro muito maravilhoso, porque fala da igreja de Filipos, aquela primeira igreja que foi plantada na Europa. E Paulo estava falando com aqueles crentes o seguinte: olha, Deus que começou a boa obra de conversão na sua vida, Ele vai continuar esse trabalho de transformação até o último dia. E Ele vai usar todas as coisas para transformar a sua vida, inclusive as dificuldades.
inclusive uma doença, inclusive situações de desemprego, inclusive quando você não tiver um namorado, inclusive quando o seu marido for uma pessoa difícil de lidar, inclusive quando os seus vizinhos colocam um som dessa altura aqui e que você tem que ouvir o som que eles gostam. Você não tem esse problema, né, Brenda? Porque mora lá, nem sei aonde. É mesmo? Pois é. Nós temos que aprender a lidar com tudo isso e como reagir diante de situações que acontecem na nossa vida. Muito bem. Deveríamos lembrar como o que Paulo falou aos Filipenses no capítulo 4. Ele chega no capítulo 4 e ele vai resumir tudo que ele falou no 1, 2 e 3. Ele fala assim, olha, vou dizer uma coisa para vocês permanecerem firmes no Senhor, vocês devem viver em união. Porque tinha duas irmãs lá que brigavam, a Evódia e a Sintique. Eu não sei porque que a gente não chama ninguém com esses nomes, né? Eu não conheço nenhuma Evódia e nenhuma Sintique. Eu acho que é porque elas eram assim, elas estavam brigadas, aí a gente fala assim, eu nunca vou colocar esse nome no meu filho, né? Não é um nome feio, né? Evódia e Sintique, elas estavam brigadas. E aí, Paulo falou assim, ó, tem que colocar uma outra pessoa para ajudar essas irmãs, porque não podem continuar brigadas. Esse tipo de emoção não faz bem, tem que haver perdão. E Paulo fala assim, e sabe como é que vocês têm que viver? Filipenses 4:4, vocês devem viver alegres. Alegres? Mas Paulo, tem situação difícil. Ele fala, mas eu estou na prisão. É para viver alegre. E é para viver, sabe como? Com moderação, com equilíbrio. Equilíbrio onde? Nas nossas emoções. Então a gente precisa cuidar disso e lembrar da verdade que Filipenses 4:5 fala. O Senhor está perto. Sabe o que acontece quando as coisas difíceis acontecem com a gente? Sabe o que acontece? Em primeiro lugar, a gente esquece quem Deus é. A gente acha que a gente está sozinha. Estou sozinha. Estou me sentindo assim. E aí a gente deixa e confia nas nossas emoções. Pode passar. Olha só. O mundo lida com as emoções de uma maneira bem diferente, não é verdade? Recentemente, uma colega missionária contou isso para mim. O filho dela entrou em depressão e aí ele foi procurar uma psicóloga. E sabe o que a psicóloga falou para ele? Manda uma carta para sua mãe culpando ela, porque ela é uma mãe abusadora. Sabe o que aconteceu com esse filho de missionário? Tem 2 anos que ele bloqueou a mãe no WhatsApp, nas redes sociais, não quer receber mensagem dela e nem telefonema dela. Essa é uma maneira que o mundo usa de lidar com as nossas emoções. Ah, sua mãe é uma abusadora. Ah, seu pai é um abusivo. E eu não estou falando sexualmente, não. Ah, porque ele me bateu. Então, não. O mundo lida desse jeito com as emoções. O mundo lida assim. Seu trabalho é difícil? Você sai chateada do trabalho todo dia? Muda de trabalho. Muda de chefe. Muda de setor. Muda de bairro. Muda de cidade. Muda de marido também. Porque se ele é chato, né? É assim que o mundo lida com as emoções. Se está difícil, vai que a fila anda. Não é verdade? É assim, gente. Eu não estou brincando, não. Vocês estão todos assim olhando para mim como se não existisse isso, mas isso aqui é o que existe. Quando você lida com emoção e está triste, a pessoa fala, você tem que amar mais a você mesma. Você tem que gostar mais de você mesma. Você tem que se aceitar mais. Mas a Bíblia só tem 2 mandamentos. Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Não existe um terceiro mandamento para amar a si mesmo. Se você está triste, você precisa fazer terapia em grupo para extravasar a sua raiva. Vai para o espelho, quebra um espelho. Olha para o espelho, fala um montão de besteira com aquele espelho, extravasa a sua raiva e depois você quebra ele. É assim que o mundo lida. Suicídio, por que não? A morte cessa as emoções. Você vai ficar livre, vai ter paz. Assim que o mundo lida. E que tal se cortar? A prática agora, na moda. Está com dor emocional, está triste? Se corta. Se corta, porque dor física é melhor do que dor emocional. Isso aqui, se cortar,
Coisa mais comum agora que a gente vê. E que tal comer cabelo? Aí puxando e comendo. Tricolomania. Tricolomania? O nome? Acho que é. Tricofagia quando come, tricofagia. Comer cabelo. Arrancar os próprios cabelos. Por quê? Porque a dor física é melhor do que a dor emocional. Eu não aguento mais sentir essa dor emocional. Eu não aguento mais me sentir sozinha. Vai puxando o cabelo e comendo. Que tal um remedinho para acalmar? Todo mundo quer uma faixa preta. Não estou dormindo, quero faixa preta. Né? Todo mundo quer um remedinho para se acalmar. E aí? Como é que a gente vai lidar com as emoções? Igual o mundo lida? Deus espera que eu lide com as minhas emoções assim? Vamos passar ao próximo. Nossas emoções são num coração enganoso. Então, não se engane. A sua emoção vai te enganar. Ela vai te levar para muito longe de Deus. Então, a gente vai precisar o tempo todo se voltar para a verdade de Deus. Quem é a verdade de Deus? Não é a minha verdade. É a verdade da palavra, que vai ter que entrar no meu coração e me trazer para o caminho certo. Porque se eu me deixar levar pela minha emoção, eu vou para muito longe de Deus. Mateus 15, 17 a 20 vai dizer isso, que o meu problema central não são os outros. Eu acho que o meu problema é a Anne. Eu acho. Mas a Bíblia diz que o meu problema é quem? É o meu próprio coração. Não é a Anne. Apesar dela... Não. O meu problema não é ela. Mas a gente faz isso. Qual é o seu problema? O meu problema é meu vizinho. O meu problema é esse... Tudo a gente culpa. Mas, na realidade, o problema somos nós e a solução está em Cristo, entrar nesse coração. Pode passar o próximo. A soberania de Deus, em relação às nossas emoções, é que Deus, a gente acha às vezes, né? A gente acha que as coisas estão acontecendo aleatoriamente na nossa vida, como se assim, de repente eu fiquei doente com esse diagnóstico, de repente eu estou passando por essa situação no meu trabalho, de repente... Não, nada é de repente, nada é aleatório. Todas as nossas circunstâncias são mandadas por Deus, selecionadas por Deus. Eu estava fazendo um aconselhamento a semana retrasada e falando sobre Tiago 1. Não estava falando desse texto, mas e eu falando que a gente tem exatamente a aprovação que a gente precisa ter. A gente tem exatamente o namorado que precisa ter. Exatamente o marido que tem que ter. Exatamente as dificuldades que a gente tem que ter. Deus sabe como alcançar o nosso coração. E essas provações, elas são exatamente do tamanho certo. Aí essa aconselhada falou para mim assim, feita sob medida. Feita sob medida. Ela é planejada por Deus. A situação difícil que a Alceni passa, talvez se fosse comigo não ia me afetar. Mas afeta a Alceni. Mexe com as emoções dela. Por quê? Porque Deus quer alcançar exatamente o coração da Alceni. Então, cada uma de nós vai passar por situações diferentes. Mas o problema é real. O problema de cada uma de nós é real. Só que a maneira como a gente vai reagir vai revelar o nosso coração. Se é um coração que confia no Senhor ou se está voltado para si mesmo. Então, olha só. Deus determina tudo o que acontece com a gente. Tudo é selecionado por Deus. Deus está cuidando de mim, mesmo se a circunstância parece dizer o contrário. Mas, Senhor, se o Senhor estivesse cuidando de mim, eu não ia pegar Covid. Que mundo que você vive? Que mundo que você vive? Um mundo contaminado pelo pecado. O que acontece no mundo contaminado pelo pecado? Desemprego, lutas de todos os jeitos, né? Ruptura de relacionamento, relacionamentos difíceis acontecem. Tudo de dificuldade acontece aqui. Por quê? Porque a gente vive num mundo caído. Então, nós vamos passar por situações difíceis. Certo? Dentro da soberania de Deus. Mas Deus, Ele está no controle e entra 1 Coríntios 10, 13.
Ele não vai permitir que nada aconteça com a gente sem que Ele esteja presente e sem que Ele faça com que aquilo seja para a glória dEle e para o nosso bem. É para o meu bem. Mesmo que eu tenha que passar por um luto, mesmo que eu tenha que passar por uma doença. Lembra do Dr. Max aqui no domingo? Ele falou assim, se a gente soubesse como as provações, os sofrimentos, eles têm um efeito tão pedagógico de Deus, é a maneira como Deus trabalha na nossa vida, se a gente tivesse compreensão disso, a gente ia falar assim, vem doença, vem na minha vida, dá lapada aqui, porque eu tenho que aprender, eu tenho que confiar no Senhor. Quando que a gente se volta para o Senhor? Quando a gente está passando por dificuldade. Se está tudo bem, o que a gente faz? Se volta para si mesmo, descansa. Então a gente precisa do Senhor. Pode passar. Agora, irmãs, mentira, a gente acredita em mentira desde o Jardim do Éden. É incrível, mas olha essa mentira. Se eu não me sinto amada, então eu não sou amada. Eu não me sinto amada nessa igreja. É? Então eu não sou amada. Quem disse isso? Mentira. E a gente às vezes acredita em mentira por anos e anos e anos. A Bíblia diz que você é amada. Se você sente ou não. Você é amada. É amada pelo Senhor. 1 João 4:11. 1 João inteiro vai falar isso. Que nós somos amadas pelo Senhor. Mas a gente acredita na mentira. Se eu não me sinto perdoada, então eu não sou perdoada. Se eu sinto que eu não posso lidar com essa pressão, então eu não posso. Eu acredito em mentiras e vivo a minha vida reagindo em função da mentira. Aí eu vivo a minha vida igual essa montanha-russa. Eu não tenho coragem de ir em montanha-russa. Mas muitas vezes a gente vive como se a gente estivesse numa montanha-russa de emoções. As emoções lá em cima, de repente lá embaixo, de repente lá embaixo. Por quê? Pela maneira como a gente reage acreditando em mentiras. Normalmente a gente acredita em mentiras. Se Deus fosse bom, Ele não teria deixado eu passar por isso. Mentira. Por quê? Deus é sempre bom. Se você passa ou não pela circunstância. Agora, irmãs, isso muda a nossa vida quando a gente entende essa dinâmica do nosso coração, que é enganoso e vive num mundo enganoso. Volte-se para a verdade imutável de Deus. Sabe por que a gente vive assim nessa gangorra? Porque a gente acredita em mentiras. E aí a mentira um dia está aqui, outro dia está lá. Mas se a gente se voltasse para o Senhor, as nossas emoções iam ser mais estáveis. Mas a gente não faz isso, a gente não volta para o Senhor. A gente tenta lidar com as nossas emoções no meu coração enganoso, porque o meu coração me engana. Eu nem vejo que ele está me enganando, mas ele me engana. Bonitinho. Pode passar o próximo. Na prática, como eu lido biblicamente com as minhas emoções? Eu vou falar uma coisa para vocês. Segunda-feira passada, aconteceu uma situação comigo. E aí eu falei, eu acho que eu não sou a pessoa para dar esse estudo. E eu ia ligar para a Michelle e falar assim, cancela esse estudo, porque eu não sou a pessoa para falar sobre como lidar biblicamente com as emoções, não. Irmãs, eu acordo cedo e eu tenho que ficar 20 minutos me alongando na cama. Tá bom, antes de levantar, porque eu tenho problema na coluna. E segunda-feira passada a gente ia para Puraquequara, que tem que pegar o barco. E meu marido falou assim, querida, nós vamos sair de casa 7 horas, porque nós vamos pegar o barco 7h45. Vocês estão entendendo o que é pegar barco? Está tudo certo, né? Aí eu não coloquei meu despertador, mas eu pensei, querido, vai acordar junto comigo, tudo bem. Ele acordou mais cedo, foi fazer o devocional dele, e eu dormi. E 6h40, ele me toca e fala, amor, 6h40. Na hora, eu fechei a minha cara. Eu fiquei brava. Eu fiquei chateada. Eu fiquei com raiva. Por quê? Porque a princesa tem que ter 20 minutos, pelo menos, de alongamento. E a princesa não ia conseguir ter isso. Aí eu fiquei com raiva. Mas eu falei, eu vou me alongar nem que seja 10 minutos.
E eu me alonguei 10 minutos. E eu levantei da cama com um bicão. E eu não levanto assim. Eu amo acordar. Eu amo. De manhã, a melhor coisa do mundo é acordar. Mas eu acordei com raiva. E aí eu fui para a cozinha. Faltavam 6 para as 7. Aí eu estava lá porque eu pensei, essa viagem é longa. Eu vou ficar com fome. Eu preciso de um café. Fui lá na cozinha fazer o meu café. Quando eu chego lá, 6 para as 7, a Anne chega toda arrumada, olha para mim e fala assim, a senhora não vai? Aí eu falei assim, não falei nada. Eu só olhei com o bicão. Saí e bati a porta. Você faz isso? Eu bati a porta. Mas quando eu bati a porta, irmãs, naquele momento eu pensei, como assim? Como que eu vou falar de lidar biblicamente com as emoções se eu estou acordando com raiva hoje? Como assim? Naquele momento, eu me lembrei de todo o estudo e eu falei, Senhor, sou pecadora demais. Olha só porque a princesa foi acordada e não teve tempo de alongar, eu estou com raiva. Ou o Senhor muda o meu coração nesse momento, ou eu não sei como é que vai ser o meu dia. Ou o Senhor muda as minhas emoções nesse momento, ou o negócio vai ficar difícil. Naquele momento, irmãs, eu fui para o quarto, eu troquei de roupa, e em 5 minutos eu estava pronta dentro do carro já com outras emoções. Estava toda alegre já. Deus fez um milagre. E aí eu pensei assim, meu Senhor, como é que o Senhor faz, né? Interessante, o Senhor está me fazendo passar por isso, porque o Senhor quer me ensinar como lidar com isso. E eu sei que cada uma de vocês aqui passa pelas mesmas coisas todo dia. Todo dia acontece coisas com a gente que deixa a gente com raiva. Né, Lia? Ou o seu trânsito é sempre bom? Não. Todo dia a gente vive circunstâncias e situações que deixam a gente chateada, triste. É assim que acontece. Como que eu lido biblicamente com as minhas emoções? Eu tenho que identificar o pensamento. Porque, irmãs, não adianta chegar no espelho e falar assim, fica alegre. Você não vai ficar. Daí 2 minutos vai acontecer alguma coisa que vai te deixar chateada de novo. Então, eu tenho que mudar o pensamento. Porque eu não mudo as minhas emoções. Eu mudo o pensamento. Eu mudo a minha forma de pensar. Então, eu tenho que identificar o pensamento. Quando eu estiver chateada, ou estiver acontecendo alguma coisa na minha vida, eu tenho que parar e pensar, nossa, por que eu fiquei tão chateada assim com a Brenda? Aí eu tenho que pensar. O pensamento vai vir. Se eu identifico o pensamento, irmãs, ali começa o processo de mudança. Eu me arrependo e eu confesso para o Senhor. Agora a história não termina aí, porque só reconhecer, só se arrepender, não muda ninguém. O que muda é substituir por um pensamento bíblico e pensar, o que Deus espera de mim nessa situação? Aí eu tenho que mudar. Eu tenho que viver de acordo com o que Deus ensina. E depois eu tive que pedir perdão para o botileiro, para a Anne, porque foram atingidos pela minha raiva matutina, né? Muito bem, pode passar o próximo. Escolher pensar biblicamente. Por quê? Eu não consigo mudar minhas emoções, mas eu mudo meus pensamentos. E a Bíblia diz que todo dia, irmãs, todo dia, essa palavra tem que renovar a minha maneira de pensar. Por quê? Porque o pecado detonou os meus pensamentos. Eu tenho um monte de pensamento ruim. Um monte. Eu acredito num monte de mentira. Todo dia eu preciso mudar meu pensamento. Levar meu pensamento preso a Cristo. E passar meu pensamento, por exemplo, na lista de Filipenses 4:8. O que eu devo pensar? Aquilo que é verdadeiro. Às vezes eu estou pensando mentira. E acreditando e deixando que aquela mentira me consuma. Pode passar. Mas também escolher agir biblicamente. Irmãs, só pensar não vai assegurar que eu faça escolhas corretas. Sabe por quê? Sabe quem pensa perfeitamente e crê direitinho? Tiago 2,19 diz que o diabo crê e estremece. Só pensar não ajuda.
porque ele crê, mas ele não obedece. Nós precisamos obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus espera de nós. Então, como mudar minhas emoções? Eu preciso pensar biblicamente e agir biblicamente. Por quê? É possível crer em tudo que Deus diz e viver do meu jeito. Eu posso continuar vivendo do meu jeito. Não, eu acredito em tudo que fala lá na igreja, mas eu vivo do meu jeito. Aí isso é uma tragédia. E como é que eu ajo biblicamente? Aprendendo a orar. Você ora? Ora mesmo. Quando a situação difícil acontece, a grande maioria das vezes, agora, a gente põe lá no WhatsApp, mas a gente mesmo não ora. Não é verdade? Orem pelo meu pai, orem pela minha mãe, orem pelo não sei quem, mas a gente mesmo às vezes não para orar. Você ora? Você realmente confia no poder da oração, que é capaz de mudar nosso pensamento, mudar as nossas emoções? Outra, aprender o contentamento. Irmãs, isso aqui é um problema grave dos nossos dias. A gente não tem contentamento em nada. Por quê? Porque o nosso contentamento está na circunstância. Aí, quando eu tenho um celular, eu não fico contente com aquele celular, porque eu queria ter um outro celular. Aquele carro, ele é bom, mas eu preciso de um outro carro. A casa, eu tinha que ter um outro cômodo. É sempre assim, a gente nunca está contente. Aprender o autocontrole, a ser bondosa, a amar, a servir, sem esperar nada em troca. Aprender a perdoar. Isso é agir biblicamente. E às vezes a gente se esquece disso, que Deus espera que a gente faça assim. Pode passar. Minhas emoções revelam quem governa meu coração. Não se engane. Quando você ficar triste, naquele momento que eu fui acordada e fiquei de mau humor, naquele momento quem governava o meu coração era eu mesma. Eu não gosto. Eu gosto de ser acordada numa boa, devagar, com tempo. Então, quem estava no controle? Eu mesma, as minhas vontades. E isso acontece com a gente todo o tempo. Toda vez que você reage mal, você grita, você fala forte, você não perdoa, você tem um coração forte, pode ter certeza. Você está revelando com as suas emoções quem está governando o seu coração. Se é o Senhor, as emoções serão piedosas. Mas se é você mesma, as suas emoções serão pecaminosas, porque não existe emoção neutra. A emoção revela o coração, revela quem está governando esse coração, revela quem eu adoro. Naquele momento, eu estava adorando o meu conforto e pensando em mim mesma. Não se engane, isso aqui acontece 300 mil vezes por dia. Pode passar. Na prática, pensar biblicamente. Olha como é que a gente pensa biblicamente, ó. O que ele me fez é difícil, mas Deus me concederá graça para superar isso. Não estou falando que o problema não é real. É real. Você acha que um diagnóstico, pegar um diagnóstico de câncer, não é um problema real? Claro que é real. Perder alguém, o luto, é real. Claro que é real. É difícil, claro que é difícil. Tem que chorar, tem que chorar. E é muito legal que a Bíblia não esconde as emoções, né? A gente tem, por exemplo, o livro de Lamentações, em que tem 3 capítulos que Jeremias passa o quê? Como é que é o nome do livro? Lamentações. Ele passa fazendo o quê? Lamentando. Mas ele lamenta para qualquer coisa? Não, ele lamenta para quem pode ajudar ele. Muitas vezes, irmãs, a gente se lamenta para quem não vai ajudar a gente em nada. A gente fala para todo mundo, menos para o Senhor, que pode nos ajudar. Então, pela graça de Deus, ela pode mudar. Pela graça de Deus, ele pode mudar. Não pode? Às vezes a gente fala assim, isso nunca vai mudar. Aí a gente já fica nervosa, já fica chateado. Mas pela graça de Deus, ele pode mudar. Deus tem um propósito em tudo que estou sofrendo. Ele usará para o meu bem e para a sua glória. Mas quando a gente está doente, a gente não quer. A gente quer alívio. A gente quer sair do negócio. A gente não quer ficar com problema. A gente deveria ver o problema com outros olhos, com uma outra cosmovisão. Com a cosmovisão bíblica. E falar assim, vem problema. Porque quanto mais problema eu tenho,
mais eu vou crescer, mais eu vou ficar pertinho do Senhor. Mas normalmente a gente desenvolve uma alergia a problema. Quando o problema vem, a gente, ai, Deus do céu, essa menina não muda, essa menina, né? A gente tem alergia. Não, não estou falando da Anne não, Michele. A Michele já está cutucando a Anne. Tá bom, Anne, não é você não. Mas normalmente a gente fica com aversão a problema, a gente quer ficar longe do problema. Sendo que o problema é uma oportunidade que Deus vai usar. Para quê? Para trabalhar na minha vida. Trabalhar onde? Meu coração. Mudar quem? Mudar os outros? Não, mudar a mim. Deus usa situações difíceis para me mudar. Isso é fantástico. Olha como é que a gente age biblicamente. Amando a Deus e ao próximo, respondendo de forma branda. Às vezes acontece uma situação, a gente vai logo e dá um pá, né? Daquele, às vezes nem grita muito alto, mas fala de um jeito forte, que corta, né? E a Bíblia diz que quando a gente abre a boca, a gente faz duas coisas com as nossas palavras, né, Railane? Você lembra bem disso. Comunicação é muito importante, porque cada vez que eu abro a minha boca, ou eu vou ferir alguém, ou eu vou curar alguém. Não tem outra coisa. Toda vez que eu falo com qualquer pessoa, ou eu curo essa pessoa, ou eu vou ferir essa pessoa. Então, isso é muito forte, a gente precisa cuidar com a nossa boca. Pode passar. Nossas emoções revelam nossos corações, mas não podem nos controlar. Deixa eu contar o resto da história. Do dia que eu acordei, tá? Segunda-feira retrasada, passada. Aí, então eu estava com tudo isso, lidando com isso. Quando eu entro dentro do barco, uma colega missionária, eu pedi permissão para contar isso. Ela chegou em mim e falou assim, eu vi lá na sua igreja, no Instagram, que você vai falar sobre lidando biblicamente com as emoções. Aí eu falei assim, amiga, eu acho que eu não posso falar sobre esse assunto, porque hoje de manhã o negócio já pegou fogo lá em casa. Eu acordei meio truncada, com raiva, contei para ela. Aí ela disse assim para mim, posso te contar uma experiência? Eu falei, pode. Ela falou assim, eu estava na aldeia, missionária, tá? Estava na aldeia, e aí a gente tinha viajado, estava eu, meu esposo, uma outra colega missionária, uns índios assim, e eu estava lá truncada também, bicuda, assim. Aí a missionária chegou em mim e falou assim, o que você tem? Aí ela falou assim, eu estou menstruada. Aí a missionária falou assim, aqui ninguém quer saber que você está menstruada. Deu para entender? TPM, menstruação, qualquer coisa, gravidez, tá? Tá bom, meninas? Qualquer coisa não é desculpa para as minhas emoções controlarem minha vida. Covid. Mas você não sabe o que eu estou passando na menopausa, esse calor do cão. Né, Lília? Não tem desculpa para a gente. A gente acha que tem desculpa para pecar, para deixar as nossas emoções nos controlarem. Não tem. Emoções não podem nos controlar. Não podem determinar meu humor. De repente estou alegre, de repente aconteceu alguma coisa, estou triste, chateada, nervosa, com raiva. Que isso? Cadê o Senhor? Né? Não podem me paralisar. Tem medo de Covid? Tem, eu também tenho, todo mundo tem medo de Covid. Não é verdade? Claro, é uma coisa nova que chegou, mas a gente sabe algumas coisas já, sabe que 97% das pessoas vão pegar e vão ficar bem. 97% é muita coisa, né? Mas, quando eu penso na Covid me paralisa. Está errado? Por quê? Está revelando meu coração. Não é verdade? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Com as nossas emoções e com aquilo que pode nos paralisar. Pode passar o próximo. Nossas emoções revelam nossos corações, que deveriam, porque nós somos do Senhor, mostrar um coração submisso ao Senhor. O que é submisso? É um coração que coloca a Deus, que obedece a Deus, que puxa a Deus para a situação, que teme ao Senhor. E aí, se eu sou submissa ao Senhor, estou debaixo do controle do Espírito, quais serão minhas emoções? Já tem a lista. Você evidencia isso na sua vida?
paciência, amor. Amar é dar o que o outro precisa, sem receber nada em troca. Ou você dá pensando que você vai receber? Ou você dá e espera que o outro reconheça e fala, olha como você é uma boa esposa, você faz tudo direitinho. Isso não é amor. Amar é amar o difícil, o que não fala elogio, mas você faz sua parte. Isso é se submeter a Deus. Bondade, paciência, paz, fidelidade, alegria, como fruto do Espírito. Pode passar. Irmãs, o Evangelho, normalmente a gente pensa no Evangelho como aquilo que o perdido precisa. Não, Evangelho é para pecador. Quem é pecador aqui? Eu. Evangelho é para a minha vida. Naquela segunda-feira fatídica da minha vida, que agora eu já revelei para vocês, eu pequei. Eu permiti que as minhas emoções me controlassem. E se não houvesse o Evangelho na minha vida, aquele dia ia ser um dia perdido, que eu ia viver chateada. E aí, pouco tempo depois, acontece outra coisa, o que ia fazer comigo? A coisa só ia crescer, só ia crescer. O Evangelho, ele é o DNA que marca todos os nossos relacionamentos. O Evangelho tem que mudar a gente no todo da vida. O Evangelho não é o que eu faço só aqui dentro da igreja, não é me mudar só aqui dentro, porque aqui dentro é muito fácil, todo mundo alegre, bonito. Né? Evangelho é o que ele faz com a minha vida aqui e lá fora. O Evangelho tem que transformar as minhas emoções. As minhas emoções têm que ser transformadas pelo Evangelho. E eu preciso me lembrar isso na próxima vez que eu ficar com raiva. Próxima vez que o despertador não tocar e eu for acordado e não conseguir me alongar. Eu preciso me lembrar que o Evangelho tem que fazer diferença nas minhas emoções no dia a dia. Como que ele faz? O Evangelho fazendo diferença nas minhas emoções, me levando a uma vida de confissão e arrependimento. Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? A gente estava no grupo das Jades e a tia Jane tinha preparado esse painel aqui para as Jades também. E a gente estava brincando que isso aqui é um confessionário, né? Que a gente ia aqui, ali para trás e a gente confessava para ninguém ficar olhando para a gente, né? Mas, minhas irmãs, muitas vezes a gente se esquece de confessar para o Senhor os nossos pecados. E todo dia a gente erra. E como que eu sei que eu erro? Fica de olho nas suas emoções. Quando você sentir qualquer coisa, você passou alguém, você falou assim, ai, não gosto dessa menina. Está ali. Pergunta na hora, por que eu não gosto dela? Por que ela mexe comigo? Normalmente tem um pecado ali. Por quê? Porque o Evangelho, ele diz que eu tenho que fazer o que com as pessoas? Amar. Então, se eu não amo, tem alguma coisa errada ali. Está vendo como é que a gente peca o tempo todo? Só que aí a gente faz o quê? A gente ignora. A gente fala, larga para lá. Eu não gosto dela, mas também ninguém gosta, metade da igreja não gosta dela mesmo. Que triste. Que triste para mim. Porque eu deveria viver o Evangelho nas minhas emoções, transformando, me levando a uma vida de confissão e de amar todo mundo. De perdão. Às vezes tem dificuldade com uma irmã, com uma pessoa, anos e anos e anos, e não perdoa. Que triste. Que triste. E quando a gente não perdoa, a gente guarda a raiz de amargura. Sabe o que a raiz de amargura faz, gente? Amargura, já diz, amarga a vida. Vive arrasada, vive triste. E isso vai ter consequências na nossa vida. O Evangelho, lidando sempre com as nossas emoções, nos levando a crescer, a maturidade, a usar os nossos dons e talentos para pregar o Evangelho. Eu prego o Evangelho através dos meus dons e dos meus talentos. Certo? Evangelho é transformação de vida. E Deus espera que até nós miramos. Tá, esse assunto vai continuar.
nosso próximo encontro, né, Michele? Nós vamos ver um pouco mais sobre as emoções, mas agora numa emoção que é muito comum e que, se eu fizesse a pergunta aqui, quem é ansioso? Não é verdade? Quem já passou por alguma coisa relacionada à ansiedade ou à depressão? Todos nós, praticamente todas nós, íamos levantar as nossas mãos. Então, como adorar o Senhor sobrevivendo à ansiedade? Certo? Então, que Deus nos abençoe, Deus nos ajude a viver isso. E parabéns para o Ministério de Mulheres e o privilégio que a gente de estar aqui de volta, né, Michele? Deus nos abençoe. Posso orar, Michele? Senhor, obrigada pelas coisas que o Senhor nos permitiu falar hoje à noite e especialmente viver, Senhor, porque se o Senhor não transformar a nossa maneira de viver no todo da nossa vida, não só os nossos relacionamentos, a nossa maneira de ver o nosso casamento, o nosso trabalho, a nossa equipe, o nosso dia a dia, se o Senhor não transformar, ó Deus, pelo Evangelho, porque somos tão pecadoras, ó Deus, nós vamos viver um inferno de vida, mesmo conhecendo o Senhor, porque não permitimos que o Senhor reine no nosso coração. Senhor, nós somos imensamente falhas e todo dia acontecem inúmeras situações, ó Deus. Hoje mesmo ainda, quando cada uma de nós chegar nas nossas casas e talvez a gente vira a pia cheia de louça, a gente vai ter uma reação. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a reagir de um modo que adore o Senhor nas nossas emoções. Que os nossos filhos e as nossas filhas percebam, ó Deus, na nossa vida, a diferença que o Evangelho faz ao nos levar a confiar no Senhor, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis. Nos ajude a ter alegria, mesmo vivendo com dores. É um desafio. E eu sei que tem irmãs aqui e também, ó Deus, que estão assistindo a gente pela internet, que também vivem com o mesmo desafio diariamente nas suas vidas. Nos ajude, ó Deus, a viver biblicamente, a lidar biblicamente com as nossas emoções, permitindo que o Evangelho, que o Senhor faça diferença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.